esta semana. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje a crónica é sobre este centenário do nascimento de Mário Soares. Alberto, olá. Olá Vanessa, boa tarde. Sim, hoje ouvi por alto, não, devo dizer que não ouvi na íntegra os discursos feitos na Assembleia da República a propósito do centenário do Dr. Mário Soares, mas reparei em alguns dos discursos e alguns extremaram-se um bocadinho para um lado e para o outro. De um dos lados tivemos o Dr. Ventura que veio ressuscitar aquele Mário Soares monstruoso para os retornados, os ditos retornados, as pessoas que vieram da África, o Mário Soares da independência apressada das colónias, ou irresponsável, o Mário Soares que venderia o país, o que foi um traidor à pátria. Acho que o Dr. Ventura até escreveu isso no Twitter hoje. E do outro lado tivemos, e não apenas do lado socialista, até na pessoa do Dr. Aguiar Branco, do Presidente da Assembleia da República, tivemos quase a canonização de Mário Soares, que também, de um lado e do outro, me parece que a coisa é um bocadinho excessiva. O Dr. Mário Soares teve um papel importantíssimo e decisivo na consolidação da democracia portuguesa, ou nos primórdios dessa consolidação, nos meses que levaram ao 25 de novembro, não é? A partir daí, o Dr. Mário Soares não é uma figura particularmente relevante, é uma figura sempre interessante, é uma figura incontornável na nossa história do século XX, com certeza, mas não é uma figura particularmente relevante a partir de 79, quando a figura que toma as rédeas, infelizmente apenas por um ano, do país é Francisco Sá Carneiro. Foi Sá Carneiro que provou que a direita liberal podia ser poder, foi Francisco Sá Carneiro que conseguiu desmilitarizar a democracia portuguesa, ao ver-se livre do Conselho da Revolução e da interferência do Conselho da Revolução nos destinos do país. Depois tivemos o professor Cavaco Silva, e que, com tudo aquilo que as pessoas lhe podem apontar, de bom e de mau, mas conseguiu liderar a ascensão de Portugal a uma espécie de Europa, não é? Aquilo que se chama Europa. Nós já estávamos na Europa, não é? Até por fatalidade geográfica, mas foi o professor Cavaco que foi o rosto desse processo de adesão à União Europeia. Não foi ele que o iniciou, por acaso foi o Dr. Soares, mas foi o professor Cavaco que foi o rosto desse processo de modernização de Portugal, que isso aconteceu de facto, e depois desde aí o país entrou numa estagnação, não deu mais nenhum salto positivo, propriamente, e sem culpa nenhuma do Dr. Soares nesse processo, nem culpa nem virtude. Ou seja, a importância histórica do Dr. Soares na democracia portuguesa resume-se, em boa parte, àquele período pós 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, ele também, sendo uma pessoa conhecida nos meios da oposição, não era exatamente a grande figura da oposição, mas depois do 25 de Abril tornou-se a grande figura do regime. E a grande esperança do regime em poder vir a ser uma democracia. Se Mário Soares não tivesse querido que Portugal fosse uma democracia, se as convicções dele fossem outras, ou sobretudo se as ações dele fossem outras, Portugal não teria sido uma democracia como foi naquela altura e daquela forma. Isso não haja dúvidas nenhumas. O peso que ele tinha e que ele próprio descobriu que tinha na sequência do 25 de Abril de 74, o peso que ele tinha foi decisivo para que a posição dele pesasse imenso no lado democrático, no prato democrático da balança. E esse é o papel mais determinante de Mário Soares, de longe, e é esse papel que lhe devemos agradecer sempre, enquanto andarmos por cá. E é curioso que é esse papel de Mário Soares, nessa altura, nessa época, o papel de Mário Soares no combate aos extremismos ao comunismo, queriam implantar em Portugal, e que esteve muito próximo disso. Tivemos uns assomos bastante nítidos disso, e foi o combate de Mário Soares a esses objetivos, a esse projeto comunista para Portugal, que o devia fazer ser lembrado, mas que hoje em dia parece envergonhar o seu próprio partido, o partido que ele fundou. O PS é capaz de elogiar Mário Soares de forma absolutamente lírica e poética, e quanto mais vaga, melhor, mas como se tem visto, e já falei aqui, já várias pessoas falaram também, como se tem visto, o atual PS tem vergonha
tem uma espécie de ressentimento para com o 25 de novembro e, pelos vistos, tem vergonha do papel do PS e do seu fundador e líder Mário Soares na altura de 25 de novembro nos acontecimentos que conduziram ao 25 de novembro e subsequentes ao 25 de novembro. É muito estranho, não é tão estranho assim, nós conseguimos arranjar uma justificação, mas é curioso ver um partido negar a sua origem e o seu fundador e de longe a sua figura principal dessa forma. Portanto, quando o PS agora vem elogiar Mário Soares, eu não percebo muito bem que Mário Soares o PS pretende elogiar. Está, porque o outro Mário Soares é uma figura, é um político de relevo na história do país, com certeza, mas é o grande Mário Soares, aquele Mário Soares a que todos os que gostamos da democracia, de viver com um módico de liberdade, devemos alguma coisa, é o Mário Soares, sobretudo de 74, 75 e dos anos subsequentes. No entanto, porque já agora, só mesmo parênteses, quer dizer, Mário Soares, como primeiro-ministro, foi responsável por 2 vindas da FMI em Portugal, embora não o único responsável, obviamente. Como Presidente da República, teve um primeiro mandato, que eu diria razoável, teve um segundo mandato um bocadinho partidarizado. Portanto, o grande momento de Mário Soares é aquele. E é justamente o grande momento de Mário Soares que o PS procura ocultar hoje em dia, este PS de agora. E isso é uma nota que eu deixo, é uma curiosidade, porque é que o PS o faz. Tenho uma tese ou duas sobre o assunto, mas já não cabem aqui. Fica para a próxima, Alberto Gonçalves. O título que escolheste para o Ideias Feitas é este: O Melhor Soares envergonha o PS, título do Ideias Feitas, que está de volta para a semana. Bom fim de semana, Alberto. Igualmente, Vanessa, até para a semana.